graça e paz de Cristo seja sobre todos nós. Nós chegamos ao capítulo 10 do Evangelho de Lucas e nesse Evangelho nós vamos observar 3 episódios colocados pelo evangelista discípulo de Cristo, Lucas, e nós vamos observar que nesses 3 episódios ele parece claramente nos chamar à nossa missão como igreja e nos deixar conscientes de como devemos proceder e que coração de servos devemos ter quando executamos essa missão. E esses 3 pequenos episódios são o envio dos 70 ou 72 discípulos, que é bem semelhante ao envio daqueles 12 que ele também relata em outros locais, os evangelhos relatam em outros locais, com orientações praticamente as mesmas. E esse aqui é um pouco mais extenso, o relato de Lucas. Depois ele fala da parábola que chamamos de Bom Samaritano e da visita de Jesus à casa das irmãs Marta e Maria. Queria observar algumas coisas com você a respeito dessa missão dada aos 70 e da parábola do samaritano de uma maneira mais específica aqui nesses minutos de meditação. A respeito da missão que ele dá aos 70, podemos tomar muito essa recomendação e essa missão como para nós também, porque você se lembra que em Mateus 28, Jesus nos dá uma missão daqueles irmãos que eram a igreja inicial e eles nos transmitem também, chega até a nós a missão de fazer discípulos de todas as nações, de batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensiná-los a guardar todas as coisas. E Jesus nos disse naquele momento, disse a eles e a nós, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito interessante que Ele diz muito isso para esses irmãos, que Ele delega aqui, dando a eles a missão de anunciar o Evangelho do Reino. Interessante algumas coisas aqui, por exemplo, Jesus disse que eles deveriam antecedê-lo em cidades que ele iria. Ele estava indo a algumas cidades e ele disse, vão vocês e cheguem antes de mim naquelas cidades e anunciem isso, façam isso, curem enfermos, expilam demônios, anunciem o evangelho do reino. E eles vão com essa consciência de estarem anunciando o evangelho de alguém que está vindo, anunciando a chegada de alguém que está vindo. É o rei, é o Messias, é aquele que vem trazendo a implantação do reino, que nós já falamos, que prometido pelos profetas, pelos reis no passado. Esse Jesus que eles anunciavam, nós também devemos anunciar com essa consciência hoje. Anunciamos, aconselhamos, ensinamos, falamos do evangelho, do reino que veio, que já veio em Jesus e que está vindo em plenitude na sua segunda vinda. Quando nós fizermos isso, quando nós formos ensinando, aconselhando, pregando, fazendo discípulos por onde estivermos, lembremos que esse evangelho é o evangelho de alguém que já veio e alguém que está vindo. É preciso que a gente tenha essa consciência que somos ministros de alguém. Não estamos fazendo algo simplesmente por conta própria. E Jesus disse a eles, façam isso, entendo eu, Jesus está querendo dizer, façam com simplicidade, com foco, porque ele diz, não levem muitas bagagens, bolsa e tal, e no caso deles, essas coisas fariam com que eles tivessem que cuidar de muita coisa, carregar muita coisa. Nós podemos pensar isso na nossa vida, o que é que nos faz, às vezes, perder o foco, o que nos faz, às vezes, perder a simplicidade, o que nos faz, às vezes, nos toma tanto tempo na nossa vida, que é lícito, é bom, mas simplifica a tua vida. Vamos simplificar a nossa vida, para que a gente possa cumprir essa missão, focar, priorizar. Eu sou um ministro do reino, aonde eu estiver. E a gente às vezes não se distrai com tanta coisa. Uma vida simples, para focar na missão que Ele nos deu em todos os lugares. Outra observação que eu faço com você, ele diz também para não andarem mudando de casa em casa, a mesma simplicidade, o mesmo foco, o mesmo desejo não de obter vantagem pessoal, mas de focar no reino, como isso é importante nos nossos dias. E ele fala no verso 9, curem os enfermos que ali houver e diga-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês.
Eles anunciavam o que Jesus pregava. Você lembra? Essa era a tônica do ministério e da mensagem de Jesus. O reino de Deus está chegando. O reino de Deus chegou. E é isso que ele mandou os discípulos pregarem. E não é diferente conosco. É isso que nós temos que anunciar. Um governo, uma autoridade, uma soberania. O rei chegou, a vontade do Senhor, o evangelho do Senhor, pregar o arrependimento, a mudança das pessoas para um novo governo, para um novo estilo de vida onde Cristo é o Senhor que estabelece o seu propósito. Ele torna a repetir para eles no verso 11, que caso eles fossem rejeitados naquelas cidades, eles deveriam ir embora sabendo e conscientes de que o reino de Deus está próximo. Assim também é conosco. Não importa o que acontecer, não importa onde for, não importa as consequências, se aceitem ou deixem de aceitar, nós temos que perseverar na mensagem, na esperança de que anunciamos um reino de Deus e que esse reino já veio e que ele se tornará pleno. Isso vai fazer com que a gente não desanime quando não aceitarem a nossa mensagem, quando não aceitarem o nosso testemunho. Nós vamos continuar ouvindo Jesus dizer, como ele disse para eles quando eles forem rejeitados. Ele disse: tenham certeza, não duvidem que o reino de Deus já chegou sim e que ele se tornará pleno. E outra interessante nesse texto também é que eles dizem para Jesus, quando eles voltam relatando: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E, desculpe, eles voltam relatando para Jesus que os demônios se submetiam a eles por causa da autoridade do nome de Jesus. Aquilo que Jesus fazia, eles viram: está acontecendo conosco. E Jesus é que disse para eles: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Alguns acham que essa frase se refere à queda de Satanás antes da criação, quando ele era um anjo de luz e ele caiu. Pode ser, mas eu acredito que a melhor maneira de interpretarmos o que Jesus está dizendo é dentro desse contexto imediato, de conversa que ele está com os discípulos. E dentro dessa conversa, o que ele está dizendo para eles é que o motivo pelo qual eles deveriam se alegrar, o motivo pelo qual eles estavam expelindo demônios, não é por causa deles, não é porque o motivo da alegria deles não devia ser outro, mas devia ser o fato de que eles estão alistados, arrolados, em aliança, comprometidos, foram comprados por um reino, por um rei. E esse rei é aquele diante do qual Satanás caiu. Na encarnação, morte e ressurreição de Jesus, ele derrotou todo o poder das trevas. Todo o Novo Testamento vai dizer isso, que ele despojou principados, potestades. Essa é a nossa confiança, de que não estamos anunciando um reino em disputa com nenhum reino. Estamos anunciando um reino que se impõe sobre todas as trevas, sobre tudo maligno ao nosso redor. Não estamos disputando politicamente, economicamente, intelectualmente, filosoficamente, religiosamente com nenhuma filosofia e reino. Nós estamos falando e temos certeza que o reino já veio e que a missão nossa é implantar, anunciar e levar esse reino onde Jesus é o Senhor. Eu queria, por último, encerrar apenas lembrando que na parábola do semeador, de modo semelhante, ele está nos ensinando, Jesus nos ensinando como servir ao próximo. A palavra próximo significa aquele que é vizinho, aquele que é companheiro, aquele que está ao nosso redor, familiar, colega de trabalho, de escola, amigo. É interessante que aquele líder religioso faz uma pergunta para Jesus que com certeza ele sabia a resposta. Ele pergunta para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? E a mentalidade dele não era bem ir para o céu, como a gente está acostumado a pensar em vida eterna, mas é a plenitude da vida, a vida do eterno, a vida que tem a qualidade do eterno, que é plena, que ele nos prometeu, o reino que ele nos prometeu com todo gozo, toda paz, todo amor. Como eu faço para herdar isso? E Jesus falou: como você interpreta a lei? Olha só, Jesus querendo que ele dissesse como ele interpretava. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala: isso aí, é isso mesmo, você interpretou correto. E aí diz para ele a frase-chave: faça isso. E ele quer se desculpar para Jesus. Na verdade, Lucas diz que é uma pegadinha, ele queria colocar Jesus numa sinuca, e ele então vem com a pergunta que ele queria chegar: quem é o meu próximo? É isso que ele queria, colocar Jesus numa posição de dizer que um era e o outro não era o próximo, porque é assim que aqueles homens pensavam.
Jesus conta a parábola do semeador e você vai perceber que Jesus, no final da parábola, muda a pergunta. Ele pergunta para aquele homem: quem é o próximo daquele que estava ferido? E ele tem que falar: é o que o ajudou. E o que o ajudou era o samaritano, que ele detestava e que certamente ele diria: não é o meu próximo. Mas Jesus muda a pergunta e ele diz assim: quem é o próximo daquele? E ele fala: é o samaritano. E Jesus vem de novo com aquela frase magistral dizendo: vai e faze o mesmo. Outra vez Jesus fala para ele: pratica o que você sabe da Escritura. Você interpretou correto, agora aplique, pratique. E Jesus de novo diz: vá e faça o mesmo. Seja o próximo de alguém. A questão não é quem eu vou escolher como meu próximo enquanto eu estou indo fazer discípulos e anunciar o reino. A questão é de quem eu serei o próximo. É isso que Jesus estava dizendo. Eu espero que nós aprendamos isso, que sem restrições, sem divisões, sem nenhum preconceito, o Senhor está nos mandando a ir a quem quer que seja e a servir, a anunciar o evangelho do reino, a anunciar o governo de Cristo, quebrar fortalezas, anunciar, curar enfermos e falar que o governo de Deus está acima de qualquer outro governo que já caiu diante do Senhor. Quem é o teu próximo? Essa é a pergunta? Não. A pergunta é: de quem você será próximo, companheiro, vizinho, e a quem você servirá? Que a gente tenha essa atitude ativa de ministro que vai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje, sempre nessa missão.